Boa tarde, queridos alunos. Hoje, nossa aula de higiene dos alimentos, nós vamos estudar um tema super interessante, importante para os nossos próximos assuntos, que são os tipos de contaminação dos alimentos. Vocês vão ver que os alimentos eles podem sofrer vários tipos ou várias formas de contaminação. Vamos entender quais elas são e qual delas, digamos, que pode ser a pior, né? Ou se é que existe uma pior ou uma menos pior, uma melhor. Vamos ver então. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos tentar definir o que é perigo ou o que são perigos. Quando nós falamos, cuidado, aí é perigoso, nossa, perigo, né? Todo mundo entende que é alguma coisa que vai poder fazer mal, alguma coisa que vai poder colocar em risco a vida daquela pessoa que está supostamente em perigo. Vocês sabiam que também existe esse termo perigo em alimentos, em higiene dos alimentos? Olhem lá, perigos são agentes, substâncias ou materiais estranhos aos alimentos, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam sua integridade. Então, qualquer coisa, gente, que pode estar no alimento, não era para estar ali. Agentes, substâncias, materiais estranhos. E isso que está no alimento põe em risco, né, a saúde da pessoa que vai comer esse alimento, tá? Vai comprometer a integridade, né, tanto do alimento quanto da pessoa que pode ter contato com esse perigo. Uma outra definição que eu gosto muito: perigo é tudo aquilo que pode prejudicar a saúde das pessoas ou causar um ferimento. Então, aí também pensando numa forma geral. No dia a dia, são muitas as situações em que os perigos podem se manifestar. Então, nós temos várias situações de perigo, gente. Não só perigo alimentar, lógico. Por isso que, por exemplo, na disciplina de ASA que vocês estão tendo este semestre, vocês vão estudar sobre segurança no trabalho. Para quê? Para evitar ou para combater os perigos que podem acontecer. Vocês vão aprender os EPIs, os EPCs, né? Aqui são os perigos bem característicos nos alimentos. Coloquei 3 fotos para vocês que eu achei bem simples e bem legal. Essas fotos, elas estão na cartilha do PAS. O que é o PAS? É o Programa Alimentos Seguros. É uma cartilha feita, gente, com o pessoal do SESI, SENAC, esse pessoal aí. E eles fizeram cartilhas educativas para as pessoas entenderem sobre higiene dos alimentos. Depois eu compartilho essas cartilhas com vocês, tá? E em uma das cartilhas, era uma cartilha que ia para o pessoal do campo mesmo, né? Para os agricultores, para o pessoal lá que começa no cultivo do alimento, né? Entender o que é perigo ou o que são perigos, certo? Então, olha aqui 3 situações bem tranquilas aí que tá na cara que são perigos, né? Ser picado por uma cobra, nossa, que perigo, né? Pisar em um prego, também é um perigo. Um alimento que possa causar doença. Então, tô lá comendo churrasquinho do meu amigo, né? Churrasquinho que não é churrasquinho de gato e fiquei doente. São exemplos de perigos. Nós, a todo tempo, estamos expostos aos perigos, tá? Por isso que, como técnicos em nutrição, temos que ser capazes, gente, de evitar esses perigos, de evitar essas contaminações que vocês vão ver hoje, certo? Para que o alimento tenha integridade, para que o alimento esteja perfeito, para que o alimento esteja seguro, como eu já falei com vocês.
Existem, gente, 3 perigos que podem ocorrer nos alimentos. Então, pensando em alimento, que vai ser o nosso foco aqui, vocês vão conhecer 3 tipos de perigo. Tem livros que vão chamar de 3 tipos de contaminação, tá? Porque se há uma contaminação, é óbvio que é um perigo, certo? Perigo físico, perigo químico e perigo biológico. Vamos gravar? Perigo físico, perigo químico e perigo biológico. É muito fácil esses 3 perigos. Vamos exemplificar para vocês. Primeiro, né, todo mundo tem uma ideia do que é a contaminação. Nem sempre é o que eu falo para vocês. Essa contaminação, né, ela vai ser visível para nós, mas contaminação é a entrada ou a presença de qualquer desses perigos que eu acabei de comentar com vocês. Perigos físicos, químicos ou biológicos no alimento. Os perigos, eles podem passar do ambiente, da terra para a água, né? Então, da terra para o alimento, da água para o alimento, dos animais para o alimento, dos trabalhadores, do manipulador para o alimento e das superfícies para o alimento. Por isso que é muito importante nós conhecermos quais são esses perigos para nós podermos agir sobre esses perigos. Se eu ver que há um perigo, opa, vamos sanar, vamos superar esse perigo aí, para não ter perigo de contaminação no meu alimento. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, perigo físico, tá? Alguns livros vão trazer para vocês contaminação física, é a mesma coisa. Perigos físicos são materiais estranhos e indesejáveis que, por falhas na manipulação e preparo, podem ser encontrados nos alimentos, podendo ser repulsivos ou causar ferimentos. Alguns exemplos são adornos, como brincos e anéis. Às vezes eu não acho nem o brinco, né? Mas eu acho a tarraxinha do brinco, né? Pedaços de plástico ou de vidro, ossos, pregos, palha de aço e fio de cabelo. Ainda mais, né, que eu não falei para vocês, insetos, né, animais ali peçonhentos que não eram para estar ali, tá? Eu contei já uma experiência com vocês, né, que foi por causa dessa experiência que a empresa decidiu contratar mais uma nutricionista. E eu tive meu primeiro emprego na cidade de Piracicaba, uma empresa muito grande lá, servido 3.000 refeições, um funcionário da noite que estava desgostoso com o trabalho, né? Decidiu colocar uma baratinha morta dentro do bife a rolê. Né? Então aí a gente pode pensar num perigo físico, numa contaminação física super repulsiva, né? Gente, que coisa horrorosa, mas que aconteceu, tá? Um outro exemplo de um perigo físico, não tão repulsivo agora, mas que eu vou contar para vocês, na época que eu atuei na merenda escolar, lá no município de Capela do Alto, uma vez na merenda, um certo aluno achou um pedacinho de plástico assim, bem pequenininho, mas você pegava, você via claramente que era um pedacinho de plástico. Daí nós fomos tentar descobrir de onde era esse pedacinho de plástico, eram das embalagens dos frangos que vinham, né? E talvez no abrir, com certeza, né? Ficou essa embalaginha ali no alimento, no frango que foi desfiado e as merendeiras não observaram, certo? Então, gente, os perigos físicos, eles, digamos assim, eles podem não ser tão perigosos assim, nossa, né? Porque às vezes a gente vai ver e vai, opa, né? Isso daqui não era para estar aqui e já vai reclamar. Às vezes
é muito desagradável, porque o comensal, né? Comensal é a pessoa que está ingerindo o alimento, ele pode pôr esse alimento na boca e daí se deparar com esse perigo físico, tá? Um outro problema que eu passei já como nutricionista com relação a perigo físico, gente, foi quando um comensal mordeu uma pedrinha de feijão, né, que estava no feijão, no caldo de feijão, e passou essa pedrinha sem ser vista no momento da catagem, tá? Então, o que aconteceu é um perigo físico, foi mais sério, porque quebrou o dente desse comensal e a empresa teve que arcar com todos os custos, né, para o conserto e reparo desse dente. Então é muito desagradável, né? Um palito, um fósforo, são coisas que jamais podem estar no alimento, mas isso pode acontecer. Vamos para mais um outro perigo. Perigo químico ou contaminação química. Perigos químicos são substâncias tóxicas que, ao estarem presentes nos alimentos, podem causar danos ao consumidor. Então, o perigo químico tem a ver com uma contaminação química, com um produto químico, tá? Esse produto vocês vão ver que pode ser desde um agrotóxico, né, como água sanitária, detergente, inseticida, lubrificante, desengordurante. Em alguns casos, a substância química deriva de um produto utilizado no serviço de alimentação, lá na minha cozinha, que ao ser manuseado inadequadamente, deixa resíduos não esperados no alimento. Então, às vezes, uma panela mal lavada, né, mal repassada, com restos aí de produtos químicos, isso pode acontecer. Aí está o grande perigo do reaproveitamento de embalagens. Sabe quando vocês, às vezes até pode ser que na casa compraram produtos de limpeza de embalagens recicláveis, uma garrafa PET, né, ou coisas assim? E às vezes essas embalagens elas têm cores atraentes, né? E o que acontece? Às vezes em casa mesmo acidentes de crianças ingerirem esses produtos químicos e até morrerem, que é muito sério. Há outras situações onde a substância química entra em contato com o alimento acidentalmente, né? Então nós não estamos falando, gente, que toda a contaminação química foi proposital, tá? Nós pensamos que tomara que não, né? E que muitas vezes pode ser acidental, certo? Então aqui vocês percebem que tem um exemplo aí de perigo químico ou de contaminação química, né? Muito comum com os agricultores, quando eles trabalham demais com os agrotóxicos, né? São substâncias químicas, a gente sabe disso, e que podem fazer muito mal, inclusive até para a própria saúde deles, né, gente? Por isso que é super aconselhável, né, eles usarem os seus EPIs. É que muitos trabalham sem usar, né? E ao longo da vida acabam adquirindo alguma doença por conta disso. O último perigo que eu quero comentar com vocês é o perigo que nós mais vamos falar. Acho que vocês já imaginavam isso, né? Que são os perigos biológicos ou a contaminação biológica. Quando tem essa palavrinha biológico, tá? Você já tem uma ideia de que é algo que tem vida, porque esse bio é de vida. Então, o perigo biológico, pessoal, é o perigo que envolve os micro-organismos. Os micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos. Vocês já sabem que eles são organismos vivos, eles têm vida própria, certo? Só que eles são invisíveis a olho nu, por isso micro, né? Só através do microscópio. E um porém aí, eles vão causar
problemas, porque eles vão causar doenças se nós ingerirmos aí um alimento com esse tipo de contaminação. Dentre esses, né, bactérias, vírus, fungos e alguns parasitas. Aqui nós vamos focar, né, nas bactérias e nos fungos, vocês sabem disso, certo? Que na maioria das vezes não podemos ver a olho nu, tá? Então a gente também pode chamar os micro-organismos de germes, de micróbios, são outros termos aí que podemos usar para falar dessa contaminação biológica. Com certeza, pessoal, a pior contaminação que existe, né, digamos assim, a mais perigosa, né, fica aí entre contaminação química e biológica. É que a química, muitas vezes, ela é percebida, tá? Se for pela ingestão, pelo contato, né? Às vezes há uma alteração de sabor no alimento. O problema é que a contaminação biológica eu não enxergo, gente, né? Diferente, por exemplo, da contaminação física, que pode até causar um dano físico, mas eu percebo, eu sinto, eu vejo, né? A contaminação biológica não, né? Vocês já sabem que a única forma de a gente ver um micro-organismo é através do de um aparelho, né, que aumente, né, o seu tamanho, que são os microscópio, que aumente milhões de vezes o seu tamanho, tá? Os micro-organismos são perigosos, ele vai ser o nosso foco de estudo daqui para frente. Nós vamos ter que conhecer do que eles gostam para sobreviver, do que eles gostam para se multiplicar, para nós podermos combater isso, para que nós possamos evitar esse tipo de coisa. Olhem aqui, eu coloquei uma foto para vocês, né? Para vocês terem uma foto bem ilustrativa, bem tranquila, para vocês terem uma ideia de como é rápida a multiplicação desses micro-organismos. Então, eu trabalhei muito tempo, durante praticamente os 3 anos de faculdade, no laboratório de microbiologia, né? No primeiro ano, não me lembro se foi logo já no terceiro semestre de faculdade, mas acho que isso durou aí alguns meses. A minha professora de microbiologia, nossa, devo muito a ela me convidou primeiro para ser uma estagiária. E o primeiro meu serviço era de higienizar todos os produtos, as louças, as vidrarias que os alunos usavam durante as aulas práticas, inclusive as minhas aulas práticas. Então, todo mundo tinha aula no período da manhã, no período da tarde eu ficava como uma aluna estagiária para fazer a higienização, né, de todo o material no laboratório de microbiologia. Depois dessa higienização, né, tudo ele era assim encapado e colocado na autoclave, que é um material que eu cheguei a comentar com vocês, né, que aquece a uma temperatura altíssima e permite que tudo que saia da autoclave saia esterilizado, porque a autoclave pode chegar aí a 300 graus, né? E tudo que está ali dentro sai estéril, então sai sem nenhuma vida, tá? Para depois os alunos poderem usar novamente para as aulas práticas, para as experiências. Depois disso, acho que ela viu que eu tinha jeito para o negócio, né? Ela me convidou para a gente iniciar um projeto de iniciação científica na faculdade, pelo CNPq, que é um órgão que é do governo, né? Centro Nacional de Pesquisas aí. E depois o nosso trabalho foi publicado. E fizemos 2 trabalhos bastante importantes, aonde houve, gente, essa avaliação microbiológica, tá? Um trabalho foi com resíduos de antibióticos no leite, né? Muito triste isso. E o outro trabalho nós avaliamos lanches salgadinhos, né? Servidos aí nos campos das universidades de Piracicaba.
Exalc, Unimep, né, Unicamp, vários campos onde serviam, onde tinham as lanchonetes, né, e eram servidos aí os salgados para os estudantes. Gente, a hora que a gente pega, né, a placa de Petri, que é essa placa de vidro, né, que vocês estão tendo uma ideia aí no desenho, depois eu ponho uma foto real para vocês, e vocês olham, né, pelo microscópio. Primeiro que essa placa de Petri, você percebe que só de olhar nela a gente vai pôr uma cultura, é como se fosse um líquido, ele é um líquido, né, que ele vai endurecer, tá? Ele vai virar tipo uma gelatina bem dura aí. E ele é um meio de cultura para micro-organismos, para bactéria, né, no caso, se desenvolver. Então a gente comparava aí, né, essas placas de Petri de um dia para o outro. A mudança, né, que tinha de um dia para o outro, gente, era enorme, tá? A quantidade de micro-organismo que se desenvolvia nessas placas de Petri de um dia para o outro é muito significativa. Então vocês percebem que a multiplicação bacteriana, ela é extremamente rápida. E essa contaminação aí pode aumentar ferozmente, né? Às vezes no prazo de poucas horas. Lembrando que, também já falamos isso, que somente o calor, né? Olha uma demonstração aí do fogo. Lembrem também da nossa foto do nosso termômetro, que eu gosto bastante. Então, somente a partir de 65 graus eu começo a ter uma temperatura segura, onde eu consigo, né, começar a destruir os micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças. Bom, aqui são fatores, né, que podem levar à contaminação dos alimentos, né, pragas, faltas de higiene, né, moscas, aí fezes de animais, tá? O esterco, às vezes, que é utilizado, própria presença de animais domésticos, né? E a poeira, que pode transmitir micro-organismo de um lugar para o outro, e a água poluída, a água que não é potável, certo? Então, gente, finalizando nossa aula, né? Hoje vocês conheceram aí o que é perigo nos alimentos, o que é contaminação e os 3 tipos de perigos que pode acontecer nos alimentos: os perigos químicos, físicos e biológicos. Agora, deem mais uma revisada na aula e se preparem para as atividades e para os exercícios. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.